Oi, 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 gente, tudo bom com vocês? Voltamos com mais um vídeo dos Ungidos. Olá, tudo bem? Que bom estar de volta aqui com vocês. E hoje tem mais um capítulo aqui maravilhoso para estudarmos juntos. Bem, a semana passada nós não tivemos vídeos. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque eu estava viajando, eu estava na casa da minha mãe, a gente estava separada, ele estava em casa, eu estava lá, e a gente não teve assim como gravar juntos. E segunda, fui dar uma olhada na lição, e a lição da semana passada e a lição dessa semana estão baseadas no mesmo capítulo, que é o capítulo 49. Então, assim, deu certinho, a gente vai fazer então o capítulo 49 para recapitular essas duas semanas, né, da lição, que fala aí um pouquinho sobre a história da rainha Esther. Então o capítulo, a lição da semana passada teve o título Uma História de Fé, começou ali o início do capítulo 49 dos Ungidos, né, falando um pouquinho sobre a rainha Esther. E a lição dessa semana tem o título A Vitória de Esther. E ambos estão baseados no capítulo 49, que tem o título A Menina Hebreia que se tornou rainha. Então o que a gente pode aprender sobre o capítulo dessa semana? O que o capítulo dessa semana tem para falar pra gente? Esse capítulo é bem interessante. Ele começa falando um pouquinho ali da história do povo de Israel quando estava na Babilônia. É bom ver o contexto, né? Isso. Nós já estudamos aqui nos capítulos passados toda a história do povo na Babilônia, depois venceu os anos ali que tinha sido profetizado que eles ficariam. Os 70 anos. Os 70 anos, agora todo mundo estava liberado para ir embora. Quando os medo-persas, né, invadiram Babilônia, conquistaram tudo, e aí Ciro pegou e liberou eles para ir para casa, para reconstruir Jerusalém. Mas muitos tinham acostumado tanto na Babilônia, tinham gostado de lá, e não quiseram voltar, ficaram ali na Babilônia mesmo, sendo dominados ainda ali pelos medo-persas. Bem, a gente tem que ver a situação do povo. Eles estavam na maior potência mundial, que era a Babilônia. E aí fala assim, não, agora vocês podem voltar para sua nação. E como é que estava a nação deles, gente? Destruída, né? Ia começar do zero. Destruído, né? Tá tudo destruído. Então, tipo assim, muitos falam assim, que eu vou para aquele lugar que tá só os escombros, tá? Não tem nada lá naquele lugar para começar do zero, reconstruir tudo do zero. Ah, eu vou ficar aqui, eu já tenho meus negócios, tenho minha casa boa, eu tenho comércio, né? Eu tenho minhas coisas aqui. Teve muitos que... Tem um salário bom, né? Tô ganhando dinheiro. Né? Aí teve muitos que decidiram ficar lá na Babilônia, que agora era o Império Medo-Persa, ficaram lá mesmo. E alguns, apenas 50 mil, quando a gente fala 50 mil, fala, nossa, então era muita gente. Não, gente, os judeus eram muitos, era muita gente. E apenas 50 mil pessoas resolveu voltar ali para a reconstrução de Jerusalém. E aí... a história de Esther não trata dessas pessoas que foram, mas trata das que ficaram lá no Império Medo-Persa. Então essa turma grande, muito mais gente ficou do que as que foram. Então esses que ficaram ainda ficaram ali submetidos aos impulsos ali, às ações dos Medo-Persas, né? Devendo ali obediência e respeito a eles. Então, nesse momento aí, ao qual eles ficaram na Babilônia, é que surge a história da rainha Esther e do seu tio Mardoqueu, que foram criados ali na Babilônia, e agora aparece a oportunidade para que a Esther tenha conhecimento ali no Palácio Real, e é selecionada e é escolhida pelo próprio rei Assuero para ser a rainha, né, a sua esposa. E a partir desse momento que começa ali uma grande perseguição também contra o povo judeu. Existia ali um dos generais principais, que era o primeiro-ministro chamado de Amã, né? E ele não gostava muito dos judeus. A Sabrina ela vai falar um pouquinho aqui sobre a história, o porquê que Amã não gostava muito dos judeus, e principalmente de Mardoqueu, que ele ficou com uma raiva terrível e queria matar de qualquer jeito, né? Então, Amã, como a gente, né, como Misael falou, era primeiro-ministro lá no reino Medo-Persa, só estava abaixo do rei, e por ele ter um cargo tão importante, ele exigia que as pessoas se curvassem, reverenciassem ele. E Mardoqueu, não, ele se recusava a fazer isso.
Então ele ficou com tanta raiva de Mardoqueu que ele mandou construir uma forca de mais de 200 metros, se não me engano. Não sei se estou falando besteira, porque eu já esqueci. Mas é uma forca gigantesca para enforcar Mardoqueu, porque ele estava com muita raiva. E mandou, enquanto estava construindo essa forca, né, aconteceram outras coisas. Bem, Amã, por que ele tinha tanta raiva? Se a gente voltar lá na história, antigamente, lá em Crônicas, se eu não me engano, a gente vai ver a história do rei Agag, que era descendente, ou, no caso, Amã era descendente desse rei amalequita. E esse rei, ele foi destruído, foi morto pelo povo judeu naquela época. Deixa eu ver se eu acho aqui o texto que está falando exatamente sobre isso, que aí eu não me Interessante que nós percebemos aqui que em meio a muitas pessoas judias que tinham ficado ali na Babilônia, somente Mardoqueu não estava se curvando a Amã. Percebe que foi o único que ele teve assim essa briga para poder ter o desejo de matá-lo, porque Mardoqueu não se curvava a ele. É possível que a maioria dos outros judeus estavam se curvando ali a Amã, né? Não, por medo, estava se curvando a outro ser humano ali. Então, achei o texto aqui, ó, tá em 1 Samuel capítulo 15, que fala, né, a gente sabe que Amã era descendente do rei Agag, que era um rei amalequita. Mas, enfim, por que tanta raiva? Aqui em 1 Samuel diz que o rei Saul, né, a gente sabe que foi o primeiro rei de Israel, Deus mandou que ele fosse, né, invadisse lá, lutasse contra os amalequitas, e ele entregou todos eles nas mãos de Saul. E Saul até Deus mandou que matassem todos, não deixasse nenhum. E Saul, ainda meio que querendo negociar com o rei amalequita, ele trouxe Agag para o acampamento, vivo ainda e tal. E aí Deus recriminou Samuel pela atitude dele, porque ele desobedeceu a Deus. E nesse inteirinho aí aparece o profeta Samuel, e ele vai lá e repreende Saul porque ele não cumpriu ao que Deus mandou. Deus mandou acabar com tudo, até o gado e tudo que tinha dos amalequitas, e ele trouxe espólios de guerra e trouxe até o rei amalequita vivo. Então o Samuel repreendeu ele e cortou a cabeça de Agag ali para cumprir o que Deus mandou fazer, né, que era exterminar todos os amalequitas. E a gente sabe que a história fica viva entre as pessoas, vai passando de pai para filho e tudo mais, já tinha escrita, e Amã sabia disso, sabia da história, que o povo dele foi dizimado pelos judeus, que o rei dele, Agag, que ele era descendente desse rei, né, ele ficou com muita raiva porque exterminou e matou o rei, seu antepassado, e por isso ele odiava os judeus. E para piorar, Mardoqueu não se curvava para ele, não reverenciava, né, ele como uma pessoa importante da forma que ele achava que era, e ele ficou com mais raiva ainda de Mardoqueu e queria fazer com que ele fosse um exemplo. E por que ele construiu essa forca tão alta assim? Gente, não precisa de uma forca tão alta para enforcar uma pessoa. Um exagero desse. Ele fez isso porque queria que todas as pessoas vissem a execução de Mardoqueu e tomassem como exemplo para não afrontá-lo. Então, esse é o motivo dele ter tanta raiva. E a gente viu na história que esse Amã, ele achou um meio ali de ludibriar um pouquinho o rei Xerxes, né, que é o rei Assuero, e convenceu ele a assinar um decreto de extermínio contra o povo judeu. Tal dia, de tal mês, ia ser o dia de exterminar os judeus. E aí ele fez com que o rei assinasse, né, ludibriou ele ali, convenceu, e o rei assinou esse decreto e estava marcado. E aí, isso chegou aos ouvidos de Mardoqueu, que há um tempo atrás tinha feito uma coisa muito importante pelo rei também, mas a gente chega lá. Chegou aos ouvidos de Mardoqueu, que era primo de Hadassa, tinha criado ela, e ele foi lá, agora a prima dele era rainha, e ele foi ver se ela poderia interceder de alguma forma. E ele foi e falou para ela o que estava acontecendo. E aí? Exatamente. Ela teve uma atitude assim muito corajosa. Ela tomou uma decisão de conversar com o rei. Só que para conversar com o rei,
O rei precisava chamá-la. Era crime se ela entrasse na presença do rei sem ser chamada. E mesmo assim ela teve tanta coragem que desafiou a morte, né? Ela entrou na presença do rei para conversar com o rei, mesmo sem ser chamada. Só para talvez uma dúvida que alguém possa ter, fala assim, mas ela não era esposa do rei? Ele precisava chamar e ela não via ele todo dia? Não, ela não via ele todo dia. Tipo, o rei, ele tinha muitas esposas e algumas concubinas também, né? Provavelmente muitas concubinas. Era normal para qualquer rei, ele não tinha uma esposa só. Ele tinha várias esposas e várias concubinas. Então ele não via todas as suas esposas ou concubinas todos os dias. Então, a data de extermínio dos judeus estava próxima. Então poderia chegar até a data e ela nem tivesse visto o rei ainda, ele não poderia não ter chamado ela até essa data. Então ela, nesse momento, decide que mesmo o rei não chamando, ela ia se apresentar perante o rei, correndo o risco de ser condenada à morte. Então, depois que Mardoqueu, né, foi lá, falou toda a história para ela falou assim, ela pediu para que ele falasse para todo o povo para jejuarem 3 dias e 3 noites por ela, porque ela iria se apresentar ao rei, mesmo o rei não convocando-a. E aí ela pediu para que eles orassem e ela, juntamente com suas servas, também ficaram esses 3 dias e 3 noites orando e jejuando. Terminou esses dias, ela foi e se apresentou diante do rei. O rei levantou o seu cetro com sinal de que aceitava ela, né, ali na sala do trono e tudo mais. E aí ela contou tudo pro rei. Não, ela não contou nada pro rei. Ela pegou e convidou o rei para um banquete no dia seguinte. E não só o rei, mas também Amã. Convidou, né? Ele era o primeiro-ministro e com certeza ficou se achando, olha, só eu e o rei vamos participar de um banquete pela rainha. Então ele não sabia que a rainha era judia, então ele ficou se sentindo todo importante, porque apenas ele e o rei ia participar de um banquete especial que a rainha ofereceria. Então, eles foram pro banquete no dia seguinte. Chegou lá, todo mundo feliz, comendo e tal. E aí o rei, provavelmente, né, queria saber qual é o pedido, por que ela queria tanto falar com ele. Tipo, só pra convidar, só pra participar de um banquete? Só que ela falou que tinha um pedido especial pra fazer pro rei, mas só faria num outro dia, que ela prepararia um outro banquete. E convidou novamente a Amã, juntamente com o rei, para um segundo banquete no dia seguinte. E durante essa noite, né, provavelmente a curiosidade do rei ficou aguçada, mas o que Esther quer, gente? Primeiro se apresenta sem eu ter chamado. Sem ser chamada. Aí, para um banquete, ela se arriscou tanto só para poder chamar o rei para almoçar, tipo, meio estranho. E ao invés de falar logo o que ela quer, não, ela convidou para um outro banquete. Então provavelmente o rei ficou bem curioso e aí ele teve uma noite bem conturbada e não conseguia dormir. E aí o que o rei fez que ele não conseguia dormir? Ele pediu para que um dos servos dele, o escriba, praticamente, lesse para ele ali as histórias dali do reino, né, dos reis e tal. E quando estava acontecendo essa leitura, foi lido uma história de um hebreu que salvou a vida do rei de um envenenamento uma época atrás. E o nome desse hebreu é Mardoqueu. Ele uma vez viu duas pessoas conspirando contra o rei, 2 pessoas que eram próximas ao rei, estava planejando matar o rei envenenado, e ele, ao observar essa conversa, ele foi e denunciou ali para a guarda do rei. E o rei imediatamente entrou em ação e aquelas pessoas foram condenadas à morte. Mas até então esse episódio aconteceu, foi escrito na história ali do reino, e depois se esqueceu completamente, como acontece as coisas hoje em dia, passa um mês a gente não lembra mais. Mas nessa noite, ao ler essas histórias, ele mais uma vez teve a oportunidade de saber que foi salvo ali por um hebreu. E ele perguntou ali para o seu servo se já tinha feito alguma coisa para recompensar esse hebreu, que era Mardoqueu, né, que tinha salvado a vida dele. E ali foi dito que não. Então ele decidiu ali fazer alguma coisa para poder compensar o que esse hebreu fez por ele. E aí foi perguntar para quem o que devia fazer. A pessoa de confiança do rei. Aí o rei, no dia seguinte, de manhã cedo, chamou Amã e
falou assim... O cara tinha preparado a forca para Mardoqueu. Mardoqueu. Aí ele pegou e chamou Amã e falou assim, Amã, o que o rei poderia fazer para honrar uma pessoa? Assim, uma pessoa que o rei quer agradar, quer honrar e tal. O que o rei pode fazer por essa pessoa? E aí a Amã, né, falou assim, né? Deve ser eu. Ela falou assim, essa pessoa deve ser eu. Quem é que o rei vai querer honrar? Eu, claro, uma pessoa importante, seu braço direito. E aí ele começou a pensar no que ele queria receber, né? Aí ele falou assim, então, rei, o rei, se quiser honrar uma pessoa, deve pegar o cavalo real, o cavalo que o rei monta, mandar selar, preparar tudo, pegar uma capa, as vestes reais, uma capa lá real e tal, né? Uma capa que o rei usa, e mandar vestir nessa pessoa e montar em seu cavalo. E aí, encontrar um nobre, uma pessoa importante aqui do reino, para sair puxando o cavalo com essa pessoa que o rei deseja honrar, sair puxando e falando para todo mundo no meio da rua. É assim que se faz ao homem que o rei deseja honrar. E tal, e sai puxando para todo mundo ver que essa pessoa é uma pessoa importante, que o rei quer agradecer por alguma coisa, quer que seja honrado. E aí ele já esperando, né, fala assim, então prepara tudo e vai lá, né? Você vai ser honrado por mim, não. Mas aí o que aconteceu? Realmente, quando ele esclareceu tudo o que devia ser feito, o rei falou, então você faça isso com Mardoqueu. Aí ele falou assim, vai lá, então... ficado furioso ali, se rasgando de tanta raiva, tipo, né? qual é a pessoa mais importante no meu reino a não ser você, Amã? Então você, que é tão importante, vá lá na cidade, busque Mardoqueu, que é a pessoa que eu quero honrar, e saia por aí puxando ele no meu cavalo, com a minha capa, e falando que é assim que se faz ao homem que o rei deseja honrar. E assim foi feito, ele teve que sair, teve que engolir a raiva, né? O cara que ele queria matar agora, ele saiu puxando o cavalo com o cara montado e ele gritando no meio da cidade. Assim se faz a homem que o rei deseja honrar, né? Eu fico imaginando a cena e falo assim, gente, que mico. Ele deve ter ficado se doído. Aí eu fico pensando assim, gente, como é que Deus trabalha? O homem tá tramando a morte de um servo de Deus. E o que Deus faz? Faz ele honrar essa pessoa. Exatamente. Contra a própria vontade. Ele teve que bajular e honrar a pessoa para toda a cidade, querendo ou não, porque era a vontade de Deus, e é a vontade de Deus que prevalece. Então, passando esse episódio, ele já estava morto de raiva e foi, acho que ele falou assim, agora eu vou pro banquete para me acalmar, porque pelo menos agora eu vou ser honrado por um banquete pela rainha. E foi o banquete junto com o rei. Ele chegou lá, comeu tudo. Aí o rei falou assim, Esther, enfim, minha rainha, me diga o que você quer. Aí. Depois de 2 banquetes e tudo mais, o que você quer? E a rainha falou assim, rei, tem uma pessoa aqui no reino que deseja a morte da rainha e de todo o seu povo. E o rei falou assim, mas como assim? Quem quer matar minha rainha? Quem quer matar o povo da minha rainha? Que eu nem sabia que povo era esse. E aí ela pegou e contou. Amã, primeiro-ministro, trama a morte, induziu o rei a assinar um decreto e contou toda a história. E o rei falou assim, não acredito que o povo que ele tá querendo exterminar é o povo da rainha, que ele nem perguntou, nem tá nem aí. E aí... o que acontece? Ele pegou e agora falou assim, não, então não vai ter matança nenhuma, eu vou revogar esse decreto e vocês são salvos. Não podia porque existia leis duras ali nos Medo-Persas. Um decreto que era feito não poderia voltar atrás, não, tinha que ser cumprido. Então, para que houvesse ali uma solução para defender o povo hebreu, ele criou outro decreto. E nesse outro decreto, ele agora liberava para que os hebreus pudessem se reunir e defender, usar armas para se defender, né? Antes não, antes o decreto era só para matá-los. Eles não podiam se defender, só ficar esperando a morte chegar. Mas agora o rei cria outro decreto, liberando para que ele se defenda. E ali tinha muita gente que tinha medo do povo, do Deus hebreu. Tinha assim outros tinham admiração, respeito, e agora muitas outras pessoas se juntaram ao povo hebreu para poder ajudar para que eles se defendessem, né? Então, enfim, a matança não houve mais, porque também muitos não quiseram mais levar a cabo ali a ordem do primeiro decreto para matar os judeus. E aqueles que ainda quiseram e foram para matar os judeus, foram destruídos, né? Porque os judeus se defenderam ali e não teve como haver ali a matança. Bem, e Amã?
Acontece que a hora que a rainha contou isso pro rei, o rei ficou tão transtornado que começou a andar pro jardim, saiu pra lá nervoso. E Amã ficou lá sozinho com a rainha. Ele viu que o negócio ficou feio pra ele. Então ele se ajoelhou aos pés da rainha e começou a implorar pela vida, para que ela intercedesse junto ao rei, porque ele não sabia que a rainha era judia e que ele não queria fazer mal à rainha, e começou ali a interceder. E aí o rei olhou e viu Amã nos pés da rainha ali e tal. E aí ele pensou que a Amã estava tentando fazer alguma coisa contra a rainha. Talvez agredir alguma coisa ali, né? E aí ele falou assim, como é que você faz um negócio desse na minha presença, no meu palácio, contra a rainha? E aí ele pegou e já deu ordens para levar Amã. E aí falou que condenou Amã à morte. E aí imediatamente ali houve aqueles denunciantes ali que estavam perto, já gritou, olha, tem uma forca na casa dele lá que ele preparou para Mardoqueu. Aí a ordem do rei foi a seguinte, então coloque ele na forca que ele construiu. Ele foi morto ali, pode-se dizer, pelas próprias mãos, né? Exatamente. Construiu pensando e desejando o mal para outra pessoa e o mal caiu sobre ele mesmo. Isso traz muitas lições para nós. Tem muitos que desejam tanto o mal para outras pessoas que acaba colhendo para si mesmos. Não vale a pena a gente querer o mal das outras pessoas. Exatamente. E por fim, houve lá o dia da matança, né? E tudo mais. Muita gente até desistiu. Eles lutaram. E alguns, até descendentes também de Amã, ficou com raiva, porque agora Amã também morreu. E mesmo assim quiseram agora então se vingar dos judeus. E no final acabou que os judeus venceram, prevaleceram. Muitos dos que foram contra os judeus acabaram mortos e os que não foram mortos foram executados depois que passou aquele dia. Entre eles, se eu não me engano, 9 filhos. É um monte de filhos. 10 filhos, 10 né? filhos, 9, porque Aridai morreu na matança. Um deles morreu Os 10 morreram, né? Mas 9 foram enforcados pela sentença do rei ali. E um foi na guerra. Morreu na guerra e 9 depois. Então, toda a família, toda a descendência de Amã pereceu nesse dia. E depois disso, o dia que seria o dia da matança, ficou conhecido como o dia de Purim, que é uma festa que é celebrada até hoje pelos judeus. Agora eu quero ver quem vai lembrar os 10 nomes dos filhos de Amã. Eu não sei, só lembro de Aridai, que foi o que não morreu. Só lembro de Aridai, Parsandata, as patas, a pata porata. Eu não lembro todos os nomes, gente, vai lá na Bíblia. Vai lá que tu acha, as patas, Parsandata, porata, Aridai, Dalfon. E mais um monte. Mais alguns. Eram 10. Enfim, e aí acabou e o povo de Deus prevaleceu. E o que essa história tem a nos ensinar? Haverá um dia em que um novo decreto será feito. Esse decreto aqui foi feito lá na época de Esther, mas nos nossos dias haverá um outro decreto também com a finalidade de exterminar o povo de Deus. Só que assim como Deus deu livramento para Esther e seu povo, ele também vai dar o nosso livramento da morte. Aqui eu percebo como Deus é misericordioso. O povo tinha sido recomendado por Deus para ir embora, para voltar para Jerusalém, para reconstruir a cidade. O povo, por rebeldia, não quis voltar. Mas mesmo assim, os que ficaram, que ainda continuaram obedecendo a Deus, tementes a Deus, Deus ainda fez esse livramento aí, ainda cuidou deles, mesmo eles desobedecendo a Deus lá, né? Deus sempre se preocupa conosco. Aonde nós estivermos, qualquer sincero que busque a Deus e peça ajuda, Ele vai ajudar. Como a Sabrina disse, as profecias apontam que um dia haverá decretos de morte para o povo de Deus. Esse povo será uma minoria, assim como aconteceu nos dias da rainha Esther. Será um povo pequeno que decidirão, em meio a qualquer situação, permanecer fiel aos mandamentos de Deus. E por se permanecer fiel, ao contrário do mundo inteiro, sofrerão restrições e ameaças de morte. E aí estará a prova da minha e da sua fé, de que lado nós escolheremos estar com a nossa fé firmada. Aquele que estiver firmado na rocha eterna que é Jesus, esse será protegido por ele, assim como a rainha e o povo foi protegido por Deus. Que eu e você possamos estar mesmo em meio à minoria, mas que estejamos ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, gente. Até mais. Até o vídeo da semana que vem. Se não é inscrito no canal, se inscreva.
Compartilhe esse vídeo com seus amigos e também siga a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo. Até mais isso aí. e tchau. Um abraço a todos, fique com Deus e até a semana que vem. Tchau, tchau.